Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre um sintoma, que os pais chegam desesperados em meu consultório pedindo ajuda, Às vezes eles até dizem assim: doutora, essa criança chorou tanto que às vezes as pessoas podem até pensar que a gente está maltratando essa criança. Então são bebezinhos, que apresentam choro inconsolável, aquela espremedeira muito grande na hora de fazer cocô, E aí os pais ficam realmente com muitas dúvidas a respeito daquilo ali é normal. Às vezes eles dizem: meu filho tem intestino preso, ou então ele está com algum problema. Bom, se você tem um filho que tem esse problema, ou então se vocês estão passando por isso, você e sua família, estão aflitos com essa questão dessa espremedeira, você vai assistir esse vídeo e vai compartilhar aí com outras pessoas. Solta a vinheta. Então hoje eu vim aqui para poder falar sobre a espremedeira em bebês, Então é aquela situação, em que os pais dizem que a criança apresenta, fica muito incomodada, Às vezes a barriga fica um pouco fofa, distendida, e aí a criança apresenta ali um choro intenso, ela grita bastante, fica vermelha, fica aquela ruborização facial na hora de fazer cocô. Mas na hora que sai o cocô, as fezes são pastosas, e às vezes até líquidas, são fezes normais, E depois disso, a criança fica bem, não tem nenhum outro sintoma, fica tranquila. Ela sempre tem, às vezes, essa dificuldade, para eliminar ali o cocô, Então, o nome bonito para essa espremedeira em bebês se chama disquesia do lactente. Então, o que é a disquesia do lactente? É uma alteração que a gente fala que é benigna, que ela é transitória. É como se o funcionamento ali do intestino, por ele ser imaturo, ele ainda vai amadurecer a sua função, que o intestino tem. E qual seria a função do intestino? É a criança apresentar, a vontade, de sair ali o cocô, e aí a gente contrai a barriguinha e relaxa o ânus e faz o cocô. Só que nesse período dos bebezinhos, tem alguns bebês que apresentam isso como um sintoma mais forte, Eles ainda têm isso muito imaturo, Então eles choram bastante na tentativa de aumentar a pressão na barriga para conseguir fazer o cocô. Então isso é uma situação que é transitória devido à imaturidade do intestino, de realizar essas coisas sincrônicas, Nós como adultos, se a gente tem desejo de evacuar, nós relaxamos o ânus, contraímos a barriga, o abdômen, relaxamos o ânus e conseguimos fazer cocô. O bebê ainda não tem isso muito bem formado, então ele está amadurecendo essa função. Então essa função vai se desenvolver aí, ao longo dos meses. Tem bebês que têm isso por um tempo maior, tem outros que logo eles aprendem, literalmente aprendem a fazer o cocô sem ter essa dificuldade que vai melhorar com o tempo. Então, são bebês que são saudáveis, São bebês que a gente vai avaliar, através da consulta, ver o pezinho, como é que tá, se tá crescendo, Então, eles vão ter um comportamento com relação ao crescimento adequado. Outra coisa que é muito importante, eu conversar com os pais é a respeito de como é que está o aleitamento, Então, bebês até o 6º mês, eles só mamam no peito ou usam fórmula, certo? Então, às vezes a gente tem algum erro aqui na alimentação. Falando principalmente da questão dos bebês, que eles usam fórmula. Então, muitas vezes eu consigo, através da conversa, descobrir que alguns bebês utilizam a fórmula da maneira inadequada com relação à diluição. Então, existe um padrão de diluição que deve ser respeitado. Então, quando a gente não respeita o que está lá na lata, você pode ter um desbalanço da fórmula e às vezes causar prejuízos aí na formação do cocô, Às vezes o cocô pode ficar um pouco mais duro, Ou então, às vezes, causar cólica na criança porque não está diluindo da maneira adequada.
tanto pode ser a diluição que a gente deixa o leite mais ralo, né, que está diluindo muito, ou então aquela diluição que está muito concentrada. Então a gente tenta corrigir aqui, né, essa questão da diluição, né, para que a gente veja aí se não tem algum problema, se esse choro, toda essa sintomatologia de espremedeira não está relacionado a isso, né? E aí tem algumas coisas que eu pego também na prática e que eu tento explicar muito bem para os pais, é que o fato da criança estar ali nessa transição, né, de aprender a evacuar, então quando você faz uma medicação tipo supositório, né, em que os pais às vezes ficam muito angustiados em ver o bebê tentando fazer cocô e não consegue. Só que aí nesse caso você acaba atrapalhando o seu filho, porque o bebê acaba ficando condicionado a fazer cocô com estímulo retal, né? Então nós não fazemos supositório para tratar bebês que estão com essa espremedeira, né? Então ele vai aprender no tempo oportuno dele, ele vai aprender então a sincronizar essa questão de contrair a barriguinha e relaxar o ânus para o cocô sair, certo? Assim como os laxantes. Nesse caso, os laxantes não são bem-vindos, né? Então eles não são benéficos. Então nós não devemos utilizar também, né? Então essa espremedeira pode ser mesmo uma condição que na maioria das vezes é uma condição transitória do bebê, que ele vai ficar bem, né? Então a gente avalia todo um contexto para a gente dizer que isso é algo então fisiológico, temporário e que o bebê vai ficar bem, né?